Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do GPS TV e hoje estamos aqui com um advogado e escritor mato-grossense, Eduardo Marrom. Obrigado pela sua presença, Eduardo. Muito obrigado, eu que fico honrado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o seu nono livro, que você está lançando em setembro, que é o lançamento dele, é o Fantástico Encontro de Paul Zinnerman. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro, do que se trata esse livro. Bem, é o segundo romance e eu me encontrei, Rafael, na literatura do Fantástico. A literatura do Fantástico é muito conhecida na América Latina pelo Gabriel Garcia Marques, né? 100 Anos de Solidão, Cândido Herendir e sua avó desalmada, o General em seu Labirinto e tal. Mas eu gostei dessa literatura, literatura alemã do Kafka, enfim, eu me encontrei porque a imaginação do absurdo, tratada com absoluta razão, é uma coisa que sempre me deixou perplexo. Então, como é que um homem se transforma numa barata? Isso é o Kafka. Como é que o sujeito é preso sem processo? Isso é o Kafka. Como é que uma pessoa pode viver 150 anos e ver o seu tataraneto? Isso é o Gabriel Garcia Marques. Eu me encontrei nesse caldo. Eu gostei desse tema. Uma coisa mais lúdica. Pode ser e pode não ser. Tem coisas lúdicas que a gente chama mágicas. Eu escrevi um conto agora de uma menina que roubava cores. A menina passava num local e as cores iam sumindo. Até que ela foi expulsa da cidade por um arco-íris. Então isso é lúdico. Agora tem coisas trágicas. Eu escrevi um conto do sujeito que se comeu, e ele se comeu todo até ficar só a cabeça. E a cabeça dele era uma cabeça falante. No final das contas ele foi vendido para o museu. Então não é só o lúdico, é o absurdo, é o estranho, é o imoral, mas é tratar o inverossímil com todo critério, com todo respeito. Você começa a rir. Você fala, mas para aí, mas isso não é possível. Depois da sua primeira risada, você fala, isso aqui é um absurdo. Mas você embarca no absurdo. Você faz uma pergunta central na literatura do fantástico. Ok, tudo bem. E se acontecesse isso? No caso do fantástico Paul Zinnerman, Encontro do Paul Zinnerman, é o sujeito que se vê numa câmera, mas ele não se identifica. Bom, para aí, a câmera de segurança da casa está filmando, sou eu ali, é a minha imagem, mas eu não fiz esse ato. Então cria-se um duplo. E a história do duplo é uma história comum na literatura. Vamos lembrar o retrato de Dorian Gray. O cara que fica sempre jovem e o quadro que vai envelhecendo com as imoralidades, com os crimes, tudo que é negativo do sujeito vai sendo transferido para o quadro. Então é um caso de duplo. Ocorre que eu fiquei pensando, bom, ok, tudo bem, isso já existe. Mas e se por acaso a gente adicionar um que a mais, que é a tecnologia? No final das contas, a nossa imagem pode eventualmente nos dominar? Esse é o mote do livro. Um questionamento, né? Esse é o mote do livro. Apesar de ter essa questão que você falou um pouco de lúdico, mas você acaba se questionando e acaba trazendo questões do cotidiano. Na verdade, questões existenciais. A boa literatura, Rafael, não tem boa literatura se não tiver uma questão humana, existencial. Eu posso estar falando do urso do Polo Norte, mas se não tiver uma questão humana, se não tiver uma questão existencial, ele pode ser um livro interessantíssimo, mas não é alta literatura. A alta literatura pode tratar da ansiedade de uma pessoa no jogo, o jogador do Dostoiévski, a bola que vai girando e vai girando e vai girando até cair na roleta, enquanto isso ele vai pensando na vida dele. Alta literatura. Então não interessa o quê, não importa o mote, desde que você trate sobre a alma humana. Ok, o senhor já foi presidente da Academia de Letras, Academia Mato-Grossense de Letras. Então o senhor sabe da dificuldade de se lançar um livro, principalmente aqui dos escritores mato-grossenses. A gente tem
vários jovens e até um pouco velhos escritores assim, que têm ideias geniais, mas que não conseguem um apoio, uma editora bacana que acredita nessa ideia deles. O senhor, como presidente da Academia de Letras, encontrou muito isso? Falta um pouco de apoio de empresas, até mesmo do governo da prefeitura, de ajudar essas pessoas? Olha, vê só, vamos falar para a pessoa que está nos escutando, Sim. vamos falar francamente custos. Geralmente se faz uma tiragem em Mato Grosso de 1.000 livros. Geralmente 1.000 livros vão sair mais ou menos entre 10 e 15 mil reais. Uma pessoa de 18 anos, 20 anos, 30 anos, quer dizer, ele está começando a sua caminhada profissional, provavelmente não vai ter esse dinheiro. Por outro lado, a editora vai falar assim, meu Deus, eu vou enterrar 15 mil num livro desse e de repente não vende. Porque você não precisa só fazer o livro. Você precisa colocar esse livro em Rondonópolis, em Sinop, em Guiratinga. Oi, tudo bem? Vendeu? Mandar o sujeito. Não, vamos fazer. Não é brincadeira, é uma profissão. Sim. E o que acontece? Como é que você vai publicar o livro? Geralmente, os autores, sobretudo os que não têm saído, os que são menos conhecidos, pagam a edição. Isso é caro. Então é por isso que tem um livro de 6 em 6, 8 em 8 anos, porque é cara a brincadeira. Muito bem. A necessidade de escrever continua, então o sujeito continua escrevendo. Mas para publicar é muito caro. Geralmente as editoras pode também acontecer das editoras comprarem. Não, para aí, eu vou produzir o livro e vou vender. Isso acontece em raríssimos casos, onde a venda, entre aspas, é certa. Agora, muito bem, com relação às empresas, nós temos aqui em Mato Grosso uma plantação enorme de burris. Você repara, planta-se soja, algodão, milho, mas também planta-se burris. Num estado que existem bilionários e falta dinheiro para o 1/10 dos poderes, significa que tem muita gente ganhando muito e dividindo muito pouco. Como é que pode faltar dinheiro para o cofre público de um estado que é o maior produtor e o maior exportador de grãos e carnes do Brasil? Alguma questão tributária está errada. E o empresário, burro feito uma porta, ele não acha, ele não acredita que agrega valor com a cultura. Então você vai a museus americanos, ingleses, franceses, alemães, você entra no museu, tem uma placa enorme, as seguintes famílias contribuíram para esse museu. XYZ, é um orgulho ter ali o seu nome, é um orgulho. Nós não temos essa tradição no Brasil, sobretudo em Mato Grosso, que, se você pensar bem, é um estado desenvolvido há muito pouco tempo, absolutamente desvinculado da questão cultural, né? As pessoas dão valor não para o intelectual, o sujeito dá valor também não para o profissional liberal, mas para a produção, para a riqueza em si, independente de como ela foi feita. Então, na época, por exemplo, o Arcanjo era muito aplaudidíssimo aqui, né? Era um sujeito muito querido. Que as pessoas dão valor ao dinheiro pelo dinheiro, não interessa como. Lamentavelmente, isso não é só em Mato Grosso, mas em Mato Grosso é uma tristeza. Mato Grosso do Sul, o Acre, a região norte toda. Vamos falar sobre a questão da leitura. Você acredita que as pessoas tenham um hábito de leitura presente, da falta de leitura para o público? Falta e não falta. Eu acho que as pessoas leem. O brasileiro, 40% dos brasileiros acabam lendo. O grande problema é o que leem. As coisas começam com um preconceito grande, né? Qual é o preconceito? As pessoas acham que literatura é pura e tão somente os clássicos. Não é. É o começo da conversa aí. Não é. Literatura também é best-seller, né? Por pior que seja, mas também é. O hábito da leitura, a pessoa sentar, ficar horas, etc. e tal, isso pode se dar com jornal, pode se dar com a revista e pode se dar com livro.
Então o livro vai competir com a internet, vai competir com a televisão, vai competir com o programa de filme, vai competir com uma série de coisas até você chegar no livro. E do livro você compete no meio do livro com um best-seller, com um paradidático, enfim, milhões de possibilidades. As pessoas acabam lendo. Se leem bem ou mal, é uma questão de orientação. Eu fico me perguntando como é que uma pessoa lê 5 volumes, 7 volumes de 800 páginas de Game of Thrones, ou seja, quase 6.000 páginas, e não lê 280 páginas do Dom Casmurro. Por quê? Porque o Dom Casmurro é pior? Ao contrário, é bem melhor. O grande problema é que para chegar aqui, você tem que ter trilhado aos 8, 12 anos um caminho de hábito, de riqueza vocabular. O grande problema é que querem entregar a moreninha para um menino de 12 anos. Aí você não constrói hábito de leitura. O sujeito vai olhar para o livro e falar, você está me torturando. Tem uma certa rejeição, né? Você está me torturando. Isso não é um prazer, isso é uma tortura. Não, mas perceba como ele constrói personagem. Meu Deus, isso é muito chato, a linguagem do século XIX. Até ele perceber a sacada da mão e a luva, por exemplo, do Machado de Assis, é um oportunista casando com uma oportunista. Então são 2 picaretas que se casam. Até o sujeito ter prazer numa leitura como essa, no alienista, ele prende todo mundo é doido, só eu que sou... Para o cara entender uma ironia dessa, ele precisa ter lido milhões de outras coisas mais fáceis. Então a gente trabalha, ainda que a gente lê pouco, começa a ler mal, é desestimulado, e a gente acha que o padrão de leitura aqui tem que ser o clássico. Então esse é o grande problema então, no Brasil, né? Tem vários, né? Pois é. Então, Eduardo, a gente vai encerrar então o nosso primeiro bloco, né? E falando que o lançamento do livro dele, O Fantástico Encontro de Paul Zimmermann, falei certo? Zimmermann. Acontece dia 23 de setembro. Eu faço de sacanagem, Rafael. Oi? Eu faço de sacanagem com o leitor. Os meus livros têm nomes só de países europeus, e o Cambista, por exemplo, tinha nome só do leste europeu. Tem uma colega minha de academia, a Marta, que fala, eu acho que você faz de sacanagem com o leitor. Eu falei, mas eu gosto. Essa brincadeira tá ok. Então o livro vai ser lançado dia 13 de setembro. 13 de setembro. Né, às 8 horas na Casa do PAC. Tá ok. Então a gente vai encerrar nosso primeiro bloco. No segundo bloco a gente vai falar sobre política. Até mais.